Oi, gente, vim aqui mais uma vez conversar com vocês. Como vocês sabem, o nosso projeto Mente Pensante, a gente está atuando de várias formas diferentes, com vários projetos, com várias pessoas, vários profissionais. E esse quadro que a gente vai começar agora é um quadro muito especial. É um quadro que eu tenho um carinho maior por ele. O nome desse quadro é Pessoas Inspiradoras. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa inspiradora, que tem muito a acrescentar para vocês, que é um exemplo de superação e que vocês vão gostar muito de conversar com ele também. Estamos aqui hoje com o Fernando. O Fernando é uma pessoa que serve de exemplo para todos vocês que estão assistindo. Vocês vão poder ver um pouco, saber um pouco mais da vida dele, entender quais foram as superações dele. Fernando, então primeiro se apresenta para a gente, diz quanto tempo você está em Mauá, o que te atraiu em Mauá. Meu nome é Fernando Augusto da Silva, eu nasci em Jacarepaguá, na estrada do Cafundá. Faço questão de falar que eu sou filho de parteira e moro aqui em Mauá, no 5º Distrito, desde 2012. Eu gosto muito de morar aqui, é um lugar calmo, tem as dificuldades, né, as limitações, mas graças a Deus conforme eu via uma vez um político falando, é como o relógio, anda devagar e para frente. Isso é bom, pelo menos não está parado. E aí, Fernando, você é casado, você é solteiro, você tem família aqui em Mauá, sua família mora longe daqui? Eu sou solteiro, tenho 2 filhas, 2 netos, preocupo muito com meus netos, principalmente o mais velho, pego bastante forte com ele na parte da educação, para ele seguir, né, uma vida que na grande realidade eu no passado não fui um bom exemplo, eu fiz tudo de errado, fui um péssimo vizinho, também andava com pessoas tóxicas também, um mau exemplo na grande realidade, um mau exemplo. Fernando, quantos anos que você tem no momento? 40 anos? 55 anos. 55 nada, mentira, você deve ter uns 40, não? Fazer 56. 56 já? 56. Entendi. Conta um pouco pra gente de quais foram as dificuldades que você teve na vida. Você falou que hoje você tenta ser um exemplo para os seus netos, que você acabou se envolvendo com pessoas tóxicas na sua vida. Então, o que essas pessoas tóxicas, o que esse momento, para onde eles levaram você? Quais foram essas dificuldades que você acabou passando por causa disso? Eu sou acometido de uma doença gravíssima, né, que, segundo uma pesquisa, em torno de 4 milhões de brasileiros são acometidos do alcoolismo. O alcoolismo, ele é uma doença, não tem cura, ela é gravíssima e tem degraus, né? Degraus de uma forma descendo, né? Eu não posso falar assim que eu cheguei no fundo do poço, porque graças a Deus uma pessoa chegou para mim, foi minha prima, e me deu uma referência do CAPS, que é o Centro de Ajuda Psicossocial, e foi de suma importância para mim, porque o vício, ele me levou, eu posso falar assim, literalmente ao inferno, que foi um presídio. Eu fui preso diversas vezes, eu tinha um quadro de violência, fazia minha mãe sofrer, né? Primeiro que sofre é a família, né? Mas quando minha prima chegou e deu esse toque pra mim, cara, foi muito importante, porque eu mesmo já ficava me perguntando, né, cara, por que eu sofro tanto assim, cara? Tem que ter uma saída, tem que ter uma corda para você segurar. Isso você tem que procurar. Então eu me inspiro muito numa frase do filósofo Sartre, que falou: o homem está condenado a ser livre. Você tem direito a escolher as coisas boas, mas você escolhe as coisas ruins. Muitas vezes por influência, muitas vezes por desconhecimento, porque o ignorante não é aquele que não sabe. O ignorante é aquele que não quer aprender.
E nós estamos vivendo uma era, né, a era da tecnologia, da informática, que você pode chegar ali, pesquisar. O alcoolismo, ele é perigoso, ele é um inimigo invisível, ele chega lento, mas quando ele se instala, ele é devastador. Só explicar um pouquinho para vocês que o CAPS, que o nosso amigo Fernando falou, ele é o Centro de Atenção Psicossocial, e ele especificou o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Ele é um CAPS para tratamentos de dependentes químicos. A dependência química, ela é identificada, começa a ser identificada mais quando essa dependência ela começa a alterar a sua forma de vida, começa a influenciar na sua rotina. E como ele bem frisou, ela é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, ela tem um auxílio. É muito importante que a pessoa vá até um profissional que saiba como identificar, saiba como tratar a pessoa, saiba tratar sem preconceito, que entenda a realidade daquela pessoa. E esse momento dessa dependência, ele te impediu de fazer muitas coisas? Qual foi o principal motivo assim que acabou te levando a entrar nessa vida? O que aconteceu? A dependência primeiro é a falta de informação, né? A falta de informação, né? Você tem que buscar a solução, para tudo é solução, né, cara? Então, tipo assim, quase tudo, né? Mas você procura conversar com pessoas que são positivas, que entendam do assunto, principalmente pessoas que não sejam, não falar diretamente, negativas, tóxicas, porque o ambiente que você convive também. Eu fui acometido do alcoolismo induzido, que é aquele que você já nasce no berço onde rola, né, a bebida ali. A minha casa era o centro das festas, então naquela época também não deixar bem claro que eu não estou culpando os meus pais, mas eles também não tinham informação. Hoje em dia, se você dá uma bebida ao menor, né, Nossa Senhora Jesus, mas naquela época era sinônimo de ser homem, bebia, tá? E ali é o desconhecimento. Mas eu sempre pensava que um dia eu ia chegar em algum lugar e achava que aquilo não era correto. Então o alcoolismo, eu tenho 55 anos, ele foi nos anos 80, foi bem recreativo, rock dos anos 80, aquela empolgação toda, quer dizer, estava no auge, mas o álcool ele levou, ou você acha que ele leva, em determinados momentos ao consumo de outras coisas, outras substâncias? Sim, o álcool, o álcool e a convivência, ele é a porta de entrada para as outras drogas. Eu usei sim cocaína de uma forma recreativa, maconha, mas eu não sei nem tragar, eu estava embriagado, nunca fui muito fã de cigarro. O álcool, ele, por ser uma droga, né, considerada lícita, vamos falar assim, lícita realmente ela é permitida, né? Social, eu quero falar, mas ali do social você vai galgando para outras partes. Realmente o álcool ele é devastador. Eu criei muitos inimigos, colecionei, vamos falar. Eu fui preso 3 vezes, viajei pelo Código Penal, minha mãe sofrendo em porta de presídio. A segunda vez que eu fui preso, eu ganhei um castigo. Minha mãe não pôde me visitar durante 6 meses. Aí, quando tinha visita, ela ia lá pedir uma visita para mandar esse dinheiro chegar lá dentro nas minhas mãos. Realmente, cara, é muito sofrimento mesmo, sabe? A mãe do presidiário. Mas eu tive o tempo todinho ficar deitado ali naquela cama e pensando, né, cara? Falei assim, não é possível, tem que melhorar, eu tenho que sair disso.
eu tenho que sair. Então o pensamento foi se levando e não queria mais ver a minha família sofrendo. Agradeço muito o meu irmão Bruno, que me ajudou, minha prima Rosângela, que começaram a dar os primeiros toques. Isso foi uma coisa, né? A gente que te conhece sabe que você é um exemplo de superação, um exemplo de pessoa que batalhou contra isso, tanto da forma de alguns familiares, como você citou, né? Quanto o próprio CAPES em si, que é um equipamento profissional, né? E queria que você contasse um pouco mais agora, a gente saindo um pouco mais desse passado, vindo um pouco mais para esse presente. Como foi essa sua superação e através dessa superação que você vivencia cada dia um pouco mais, quais foram os frutos dessa superação? Os frutos foi que eu botei, eu coloquei um norte, né? Falei assim, pô, cara, eu tenho que, no passado, sempre, você tem que ter uma meta a seguir, positiva, você tem que ser um vitorioso, você tem que vencer a si próprio, e eu sempre gosto de frisar que eu sou duas pessoas, assim, eu mesmo falo comigo mesmo, eu falo assim, pô, Fernando, vai repetir o erro? Que isso? Então, tipo assim, é muito legal eu me superar. E hoje, o que você já fez na sua vida que serve até como prova dessa superação sua? Eu gosto muito de falar, uma frase até de uma forma de incentivo, que o homem não vem à Terra só para passear, ele tem a missão dele. Eu retornei aos estudos, eu sou formado, eu sou professor de História e estou fazendo pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira. Já estou fazendo um projeto para mim fazer um mestrado. Vou completar 56 anos agora em agosto, 56 anos. Eu já estou fazendo um arcabouço, um esquema que com 58 anos eu vou defender uma tese de mestrado. E o conhecimento, ele livra o homem, eu vou até ser bem radical, ele livra o homem da morte, né? De tudo que é ruim, né? Conhecimento, já falou Francis Bacon há 300 anos, falou que saber é poder. Muito interessante essa frase, concordo plenamente. O conhecimento livra o homem da morte. E parabéns mais uma vez por você ser um vencedor nessa vida, porque você é um vencedor. Que muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo possam se inspirar na história do Fernando. Acabou passando por algumas coisas complicadas na vida, entre dependência química, entre ser preso por alguns motivos. Hoje se mostra que superou isso, formado, professor de História, já se tornando um pós-graduado, com planos de fazer mestrado. Então, se você passa por algo assim, no meio da dependência química, procure ajuda profissional, trace metas, como o Fernando falou, busque um objetivo, vença a si próprio, porque é possível a gente superar esse momento, através de força de vontade, através de familiares, através de terapia, através de profissionais que entendam. Vamos finalizar aqui agora, eu vou pedir para o Fernando deixar uma mensagem aí para a gente se despedir. Continua vendo os nossos vídeos aí, curta, compartilhe e vamos lá. Vou começar pela uma frase que uma pessoa falou para mim há 30 anos atrás: a barreira é o limite que o cérebro impõe. Então, se você mesmo coloca essa barreira, nós estamos vivendo numa época que é de suma importância. A internet, o veículo de comunicação sendo bem usado, poxa, é de grande
valor, você tem nas suas mãos o poder, mas não faça como água, abrir os dedos e deixar sair. Agarre a oportunidade e procure sempre se espelhar nas pessoas vencedoras, e não ficar andando muito perto de pessoas tóxicas, negativas. Isso aí sempre vai ter alguém que vai falar para você: ah, mas isso aí não vai dar certo, é o pessimista, é aquele. Você procure sempre fonte de inspiração, que você vai chegar lá. Seja sempre uma mente pensante.